Eu vou falar um pouquinho rapidamente, né, para quem não conhece, e também para desmistificar algumas ideias, né, avessas que existem a respeito dos guardiões. As pessoas, quando ouvem falar em Exu, né, passa um filme na cabeça por tudo aquilo que é trabalhado aí fora, que é divulgado aí fora, a respeito desses maravilhosos soldados do Cristo. Então, tem lugares que prostituem essa linha de trabalho por trabalharem de forma incoerente e faltando com a verdade, né? A gente não vai julgar, cada um está na sua consciência, mas a gente não pode permitir, né, que os guardiões, sem que a gente esclareça a imagem desses grandiosos seres espirituais, seja denegrida em nome das pessoas que não sabem e que acabam usando esses grandes pseudônimos de guardião em prol de algo ruim, de coisas ruins e tudo mais, tá? Então os Exus, os guardiões, as pombogiras, as guardiãs, elas não são espíritos que, né, via de regra se ouve falar, que faz o mal, ou então faz o bem e o mal. Primeiro, é importante dizer para vocês que aonde entra o mal, o bem não cabe. É incoerente. Aonde tem o mal, para que o bem entre, o mal tem que sair. Então, não existe essa duplicidade de realizações espirituais. O que existe, porque a gente fala esquerda, né? O que é a esquerda? A gente está falando em polarização, nós estamos falando em ser esquerda porque é do mal, né? E as pessoas já levam também por esse lado, e sim por polos, né? Quem são os guardiões? Os guardiões são soldados do Cristo, espíritos que trabalham executando a lei do Pai Maior. Não é a lei da maldade, executando, fazendo o mal, não é isso. É fazendo valer as leis do nosso Criador, que são imutáveis, são irrevogáveis, incorruptíveis. Então, guardião de lei, né? Se assim a gente pode chamar, porque todo guardião que seja realmente guardião, ele é de lei. Por que a gente diz que ele é de lei? Porque ele faz executar a lei do nosso Criador. Quais são essas leis? E eu vou falar da mais conhecida, que é a finalidade pelo qual nós estamos tendo a oportunidade de encarnação no plano Terra, que é a lei da ação e reação. A lei do plantio, da semente. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Você não tem como colher outra fruta, né? Para dar um exemplo. Então, você acaba aqui colhendo, né, aquilo que você planta. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso e é tão misericordioso que ele nos dá a oportunidade da matéria, de estar encarnado, para poder, sim, reajustar, prestar conta de algumas... de todos os nossos erros, que não estão somente dessa encarnação, mas de outras também. Erros esses, se é que podemos chamar de erros, mas eu diria de escolhas mal feitas, né? Que tem a possibilidade de resgate, de reajuste, e dependendo do caminho e das escolhas atuais que nós fizermos,
nós poderemos passar e nos reajustar de forma positiva e não de forma negativa. Toda a dor, ela tem um sentido, né? E muitas vezes a dor é um presente, porque é só através da dor que nós conseguimos saber, que nós conseguimos valorizar os momentos de dádivas, os bons momentos, as coisas boas da nossa vida. Se nós não sofrêssemos, nós não aprenderíamos. Nós sabemos que a escuridão é escuridão porque não há o que nela? Luz. Mas nós só sabemos que é escuro porque conhecemos a luz. Se não conhecêssemos a luz, a escuridão seria algo muito normal, algo natural. Aprenderíamos a conviver somente com a escuridão. Então sabemos que existe a escuridão porque conhecemos também a luz. E sabemos que a luz é a luz porque conhecemos a escuridão. E assim nós, seres humanos, mas que em espírito somos formados de trevas e de luz. Somos mais trevas? Sim. Até pelo fato de estar tendo essa oportunidade de estar no plano Terra, que é um plano de prova e expiação, com a finalidade do plano espiritual transformar trevas em luz. E só há essa possibilidade através do aprendizado. O aprendizado normalmente ele vem acompanhado de avaliações. Como eu sei que eu aprendi alguma coisa? Provando se eu aprendi de alguma forma. Então é muito fácil falar que a gente aprendeu alguma coisa teoricamente. Eu aqui falando com vocês, teoricamente, vocês já entenderam em meia dúzia de palavras. Mas isso não quer dizer aprendizado nenhum. O aprendizado seria a prova. E a prova são os momentos difíceis da vida, que eu poderia concluir numa única palavra de dor, seja lá de que ordem for. Seja a enfermidade, seja os conflitos internos, seja a perda de entes queridos, seja dor. Ah, mas o que eu posso aprender? Por exemplo, com a perda de um ente querido, eu só vou sentir dor. Não. Nós aprendemos e devemos aprender que toda dor ela é necessária. Muitas vezes a pessoa fisicamente sofre por uma enfermidade, mas aquela enfermidade, além de ser uma escolha do espírito, é um bálsamo restaurador, porque é através daquela enfermidade, que não necessariamente vai levar ao desencarne, mas através daquela enfermidade que aquele espírito, aquela pessoa, está tendo a oportunidade de resgatar, de expurgar, vamos dizer assim, de aprender. E quando nós perdemos um ente querido pela enfermidade, ele se vai. Mas a dor, vamos falar da dor, é nossa. Para o espírito não há dor. Pelo contrário, há uma libertação, porque ele voltou para a nossa pátria verdadeira, para o nosso lar. Ele apenas se libertou da prisão da matéria que já estava ali sendo
é totalmente corrompida pela enfermidade. Então, nós sofremos, nós nos revoltamos às vezes, né? Com Deus e com tudo. A saudade, a dor, eu acho que todo mundo tem o luto e todo mundo tem o direito de tê-lo. Mas é preciso, através desse sofrimento, nós entendermos esse processo. Que a dor é nossa, é de quem fica, não é de quem vai. Quem vai é um momento de libertação. Ele leva muito da sua personalidade. Ele leva tudo que ele era aqui, não vai ser diferente do outro lado. Mas ele leva também a leveza de estar liberto daquela enfermidade. Então ele sofre de alguma forma por ver a nossa dor. E sofre muito mais quando nós nos revoltamos contra aquela situação, contra aquela doença que levou os nossos entes queridos embora. Porque em condição de espírito, ele tem uma noção e uma visão mais ampliada de que a morte não existe e, pelo contrário, ele está livre daquele sofrimento, seja ele qual for. É como eu falei, na teoria é tudo fácil. Na prática, nós sabemos que é mais difícil, né? Nós sabemos que o quanto é difícil nós lidarmos com a separação, seja ela de que ordem for, mas a gente sabe o quanto é difícil. Mas quando nós temos essa compreensão que a dor é nossa, que o espírito só ganhou a sua liberdade. Ah, então ele vai viver livre, levitando para sempre. Não. Ele vai ter sim, também enquanto espírito, os seus reajustes também. Ele vai ter enquanto espírito alguns aprendizados. Ele vai ter enquanto espírito estágios em lugares necessários da sua consciência. Mas fora o sofrimento da matéria. É um outro ciclo que ele é envolvido no plano espiritual. Né? Agora, lá também conta. A semente que ele plantou também continua a colheita do outro lado. O plantio, agora se ele não plantou, né? O plantio não é obrigatório, mas a colheita é certa. Então tem todos esses estágios de consciência no plano espiritual. Todos esses estágios de consciência. Mas o que isso tem a ver com os guardiões, com os Exus que você está falando, Érica? Tem a ver que os guardiões vêm nos ajudar no plano terra, onde eles passam a maior parte do tempo, nos ajudar a lidar com esses reajustes, com esses dilemas, com esses sofrimentos humanos, emocionais, psicológicos, físicos e todos os outros. Os guardiões estão, a maior parte do tempo, aplicando a lei da ação e reação, mas também nos fazendo entender a sua necessidade. E muitas vezes, né, as pessoas vão para uma casa espírita com uma intenção, quando é gira de esquerda. Ah, eu vou pedir meu namorado de volta, enfim, coisas nesse tipo, né? Vou pedir um amor, tal, né? Outras intenções talvez muito piores. Mas quando ele está de frente com o guardião, ele vai usar, veja, eu estou generalizando, né? Quem não tem conhecimento, porque quando você não tem conhecimento, você também não sabe que solo é aquele que você está pisando.
Então, ou às vezes quer coisas piores. Derrubar alguém, destruir alguém, porque... E assim vai. Só que quando ele chega de frente para o guardião, ele tem todo um jeito para falar isso, né? Sempre conduzindo a seu favor a história. Olha, eu fui muito prejudicada. Tem uma pessoa que tem uma inveja de mim no meu trabalho e ela o tempo todo está passando a perna. Então, a pessoa tenta conduzir. Então, eu queria que ela parasse. Há alguma coisa que eu posso fazer para abaixar a crista dela? E isso, né, é uma forma que a pessoa usa em função, né, sempre puxando para o seu lado, como se o erro fosse sempre do outro, o tempo todo do outro, né? Então, puxando para o seu lado. Só que o guardião, ele não vai olhar para você e falar, olha, você é um mentiroso, você é uma mentirosa. Porque ele também tem a responsabilidade de tentar mudar aquela consciência. Ele não pode, ele não vai e não pode perder a oportunidade de transformar aquela consciência, de retornar aquela consciência ao caminho da evolução. Porque do jeito que ela está indo, ela está patinando e vai perder a encarnação. Então, ele não vai perder nunca a oportunidade de transformar aquela consciência. Então, ele não vai chamar de mentiroso, ele não vai chamar. Mas a pessoa tem a nítida impressão que ela está conseguindo conduzir a conversa a seu favor. Mas o guardião trabalha com a intenção da pessoa. E é através da intenção que ele vai saber de fato quem é aquele ser que está do lado, na frente dele, lhe pedindo as coisas. Só que nesse íntere, o que vai acontecer se ele é aplicador da lei? Ele é executor da lei de Deus. Se ele é executor da lei de Deus, ele não pode falar para a pessoa que ela é mentirosa. Ele não vai desmascarar a pessoa a esse ponto. Ele pode desmascarar mais a pessoa se faz de desentendido, né? Então teria que ser muito direto. O mais direto que ele seja, ele vai dizer, não, isso aqui não tem, não faz, pronto. Isso seria o mais direto. Mas, como ele tem sempre essa incumbência dentro dos terreiros da Umbanda Sagrada, de tentar ajudar, já que a missão da Umbanda, vamos dizer assim, eu acredito que de todas as religiões espiritualistas e espíritas, é transformar trevas em luz. Mas a Umbanda é mais o pronto-socorro direto. Quando você sofre um acidente, você vai para o hospital, você passa primeiro pela emergência. Ali tem que fazer algo, tem que correr, resolver o problema de imediato, para depois dar a direção para um especialista, o que for, mas é socorrer. Então é isso que a Umbanda faz. A Umbanda funciona como um pronto-socorro. E se essas consciências, essas pessoas vêm com essas intenções, nós vamos tentar socorrê-la a retomar a sua consciência e fazer escolhas mais certas. Mas se ainda assim, através da intenção
e o guardião é executor da lei, a pessoa pede alguma coisa, ele fala, então tá bom. Você quer fazer isso? Então tá. Aí faz assim, resolve ali dentro do contexto do guardião espiritual, manipula um elemento aonde a pessoa veio, plantou uma semente de má qualidade, ali na frente ela vai colher a semente de má qualidade, aonde ela vai perceber o erro que ela cometeu, ou que ela estava cometendo. Aí talvez ela entenda que lei divina é lei divina, que lei de ação e reação é lei de ação e reação. Né? E aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar. O guardião é caminho, ele te conduz a um caminho melhor, a um caminho mais tranquilo, a um caminho de consciência positiva, de consciência que vai trazer, eu diria até, quando a pessoa piscar, o problema já passou. Quando ela se conscientiza da necessidade daquele problema. E quando você conhece a necessidade, quando você sabe que aquilo é necessário, bom, já perdeu 50% do peso. Então ele já não é mais tão pesado o fardo como era antes. Então já aí já tem uma amenização, né? Minimiza esse peso e as pessoas conseguem superar mais rapidamente e com mais consciência. Né? Então esse é o trabalho dos guardiões. A gente chama de soldados de Jesus, de Deus, porque eles trabalham assim como a lei na terra, os soldados, o policiamento, que cuida da segurança e da manutenção da lei. Só que com eles é muito mais organizado, não há corrupção, como há aqui. Então é tudo mais organizado, é tudo mais ampliado de forma à lei de Deus. Então eu só queria, era breve para ser as palavras, mas a gente sempre acaba se estendendo um pouquinho mais. Então é isso. Tem no seu perímetro de trabalho, na sua especialidade, a magia, a manipulação dos elementos, né? Que são os elementos naturais e que exercem transformações no ambiente da pessoa, promovendo, limpando, facilitando, abrindo. Por isso que eles trabalham com mais elementos do que as outras entidades. Né? Então, com outras cores também. E isso muitas vezes é mal interpretado por quem não tem conhecimento ou aceita tudo aí fora como verdade. Tá bom? Então eu desejo para vocês uma boa noite, bons trabalhos e que vocês levem para os seus lares os conselhos e as bênçãos que os guardiões puderem ajudar a vocês.